Vamos lá. Celinho, ora pra gente, por favor. Poderoso Deus e amoroso Pai que está nos céus, nós agradecemos a Ti por esses momentos, pelas 6 horas santa do sábado, que é onde podemos agora meditar na nossa lição da escola sabatina, no assunto que é tão interessante para todos nós. E nós pedimos que a presença do Teu Santo Espírito seja conosco, Senhor, Amém. para que nós possamos buscar a Tua palavra e por ela aprendemos a tudo que o Senhor tem de bom para nossas vidas. Que o Senhor nos alcance nesse momento e que Teu Espírito fale bem profundo ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, gente, Amém. obrigado Amém. aí para vocês que vieram. Vamos começar a nossa classe de professores. Essa semana foi uma semana que a gente estudou um tema bem, assim, bem, não quero usar a palavra interessante, eu quero usar algo mais, assim, foi um tema, assim, eu acho que é o tema-chave da lição desse trimestre, né? Por que que é importante, por que é necessário a gente interpretar a Bíblia, né? Hoje a gente tem linhas religiosas ou denominações mesmo dentro do cristianismo que a interpretação é dada por alguém, né? Você vai lá, você vai até o seu líder religioso, o seu líder religioso é que diz o que você tem que fazer e diz que aquilo ali é o que ele entende da Bíblia e pronto, acabou, né? Mas será que é assim? Né? Por que de fato é necessário interpretar a Bíblia? Na semana passada a gente estudou sobre somente as Escrituras. Então, se é só a Escritura, né? Então significa que a gente precisa buscar entender a Bíblia, interpretar a Bíblia. E é isso que eu queria debater com vocês hoje aqui. E queria começar com o Celinho, nossa visita ilustre aí hoje. Celinho, fala pra gente um pouquinho que o senhor aprendeu essa semana. Essa semana o filhão aí fez o estudo adicional dessa semana, né? Espero que o senhor tenha visto, com certeza o senhor viu. Deu like lá no YouTube. E aí? Eu aprendi que nós temos que não interpretar a Bíblia por questões pessoais, ou por pensamentos próprios. A própria Bíblia ela se interpreta por si própria, né? Ela tem interpretação por si própria. E toda vez que você lê a Bíblia, e quando você abre, muitas vezes eu sinto isso, e eu sinto a presença de Deus do meu lado, o Espírito Santo, me orientando, abrindo meus olhos e mostrando as coisas que realmente eu devo aprender para poder, eu e todos nós que pensamos poder um dia alcançarmos a pátria celestial com Cristo, nos colocarmos dentro da própria interpretação da Bíblia e não buscar coisas inerentes a mim mesmo. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa e mostrei um texto para a pessoa. O texto dizia o seguinte, assim, os efeminados, os mentirosos e outras classes de pessoas não entrarão no céu. E a pessoa disse para mim o seguinte, não é bem assim. Não é bem assim. Então eu perguntei o seguinte, olha, eu falei assim, eu vejo no texto da seguinte forma, o texto diz que essas pessoas não entrarão no reino dos céus se continuarmos na prática dessas ações. No entanto, se ela se converter, reconhecer que está no caminho errado e pedir a Deus, o céu é dela. Mas a pessoa está mostrando mais a parte da filosofia, né? Porque poderia que Deus não age dessa forma. Então, buscando colocar a interpretação dela própria, o pensamento dela própria, ao invés do seguinte, a Bíblia está falando isso aqui. Eu creio que a pessoa pode chegar lá. Então, eu tenho que buscar na Bíblia toda a orientação para a minha vida espiritual. Mas sem a Bíblia, não tem. Mas é aquilo, né, Celinho? Quando a gente busca
quando a gente chega para interpretar a Bíblia, né, interpretar o texto bíblico, a gente chega carregado de algumas coisas que a gente traz com a gente, né? Cultura, algumas pressuposições, alguma coisa que a gente... Porque muitos de nós não nascemos na igreja, né? Eu sou um deles. Então a gente traz algum background desse porte, né? Assim, como eu fui criado, o que eu aprendi dos meus pais, e aí, conforme a gente vai caminhando na vida cristã, a gente vai lapidando isso e vai adaptando, né? Mas aí o lance aqui é a gente entender o que a gente precisa adaptar, né? Eu adapto os meus conceitos, eu adapto a Bíblia aos meus conceitos, às minhas pressuposições, ou eu adapto as minhas pressuposições, os meus conceitos, aquilo que eu trouxe de carga comigo, à palavra de Deus. Né, pastor? O que o senhor tem aí para falar para a gente nesse ponto? Rapaz, essa lição é fascinante mesmo. Ela tem tudo a ver com a igreja adventista, né? Porque o nosso princípio é o princípio da Escritura. A gente observa que algumas denominações, eles têm uma Bíblia, só usam uma versão ao invés de usar outras versões, né? A igreja adventista aconselha nós usarmos várias versões, né? Nós não temos uma Bíblia de padrão. Essa aqui é a Bíblia padrão de interpretação. Então, isso é muito positivo na nossa denominação, né? O incentivo a usar várias versões para se entender a Bíblia. Então, como diz aqui a própria lição, um texto fora de contexto é um motivo para um pretexto. Me faz lembrar aquela ocasião em que o indivíduo, na sua ansiedade de querer descobrir a veracidade da Bíblia, o que a Bíblia tinha a falar para ele, numa situação que ele estava ansioso para resolver, e ele começou a folhear a Bíblia, e ele achou lá, e Judas se enforcou. E aí ele falou, não é possível, essa não pode ser a resposta da Bíblia para a minha vida. E continuou folheando, aí encontrou lá, o que tem que fazer, faça depressa. E aí, sabendo que aquilo não deveria ser a resposta de Deus, continuou procurando e caiu na página que diz vá e faça, né? Então, interpretar a Bíblia da nossa maneira pode trazer prejuízos muito sérios, né? Pode trazer muitas dificuldades. Existem ferramentas de exegese e hermenêutica. A Bíblia veio apontando aqui essas ferramentas, né? Sobre a exegese, sobre a hermenêutica. A arte e a habilidade de cuidadosamente traduzir e interpretar os textos bíblicos, que está ligado à hermenêutica. Então, a Bíblia, para você ter um segmento, um conjunto doutrinário, não é de uma hora para outra, né? Cuidadosamente, você tem que um pouco aqui, um pouco ali. A gente ensina isso no estudo bíblico, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Uma doutrina não pode se firmar num texto bíblico. Mas, por exemplo, pastor, o senhor falou aí que a gente ensina isso no texto bíblico, né? É um conjunto. O senhor falou que a gente ensina isso no texto bíblico, né? Quando a gente dá estudo bíblico para alguém, essa pessoa, ela nunca vem de mente vazia, né? Ela nunca vem de mente vazia, né? Ela não chega vazia, que você já vai e só preenche o espaço, né? Ela vem com uma carga de conhecimento ali, né? E como que a gente trabalha isso? As pressuposições, ela vem com conteúdo histórico, vem com conteúdo principalmente religioso. É muito complicado você dar estudo bíblico para uma pessoa que já vem de um tempo numa religião, mesmo que ele não tenha aprendido muita coisa ali, mas ele já tem uma formação. Testemunho de Jeová, por exemplo, trabalhar com testemunho de Jeová, que nós, se tiver alguma aí nos assistindo, nós amamos muito, né, as testemunhas de Jeová, mas eles usam só uma tradução. Então, a gente tem que falar você tem que usar gráficos, né? Tem que usar ilustrações,
teve um livro da Casa Publicadora Brasileira, muito interessante, até fugiu agora o nome desse livro aí, mas depois a gente vai achar. Vem falando sobre metodologia de trabalhar com as pessoas, né, com denominações diversas. E alguns tipos de indivíduos, nós temos que usar metodologias mesmo, didáticas, para mostrar. Uhum. E a própria Bíblia, ela é a intérprete. A pessoa pode questionar com seus conceitos, com a sua cultura, com o seu aprendizado, né? Não importa como foi, mas ela tem aquele paradigma. Pode ser que ela tenha um preconceito, são ideias já preconcebidas. Uma outra coisa é a cosmovisão. Tudo depende da cosmovisão. Cada pessoa tem um universo de visão da vida. Como esse amigo seu aí que está lá no Egito, né? Uhum. Ele lá está tendo uma outra cosmovisão agora da vida e da religião. É Sim. uma outra forma de mostrar a Bíblia, principalmente lá onde é uma cultura que o cristianismo não é o forte lá. Verdade. Uma experiência complicada é transcultural. Você tem que se adaptar ao lugar. Então, Jesus, se tivesse hoje, como que Jesus faria? Eu lembro até da Moody. Era Moody que era sapateiro, né? Eu acho que era. Ele fala da experiência do homem que evangelizou. Esses dias eu estava vendo sobre a experiência do homem que evangelizou a China. Ele chegou lá, ele usou kimono. Ele usou rabo de cavalo para poder se adaptar, para poder ser inserido onde eles estavam, para mostrar as verdades bíblicas no contexto deles. Mas esse é o grande ponto, né, pastor? Dizer, nós já estudamos isso anteriormente, nós não vamos... quer dizer, você pode se adaptar ao contexto deles desde que não fira os princípios bíblicos. Então, tem que ser com muita sabedoria, discernimento, pedir isso a Deus que Ele dá. E assim, não é só adaptação de contexto, né? E mostrando que a Bíblia Oi. A Bíblia ela é sua própria intérprete. A Bíblia, a gente tem que procurar mostrar. Eu acho que a gente tenta convencer as pessoas. Nós usamos argumentos, usamos ferramentas metodológicas, didáticas, né? Só que é o Espírito Santo que vai converter, vai convencer a pessoa, né? Vai mudar a vida da pessoa. Não, eu acho que as ações também influenciam muito quem nós somos, como nós vivemos. Eu vi um missionário falando agora, está trabalhando com os muçulmanos, ele deu uma palestra para os pastores, ele estava falando que o povo lá fora, eles não conseguem compatibilizar muito essa ideia do cristão pregar o amor, mas ele não demonstra o amor. Eles são muito movidos por ações assim. As ações têm que estar em conjunto com aquilo que você prega, que você fala. Não, então, é isso que eu queria colocar aqui, inclusive, né? A interpretação da Bíblia, ela passa pelo nosso entendimento do contexto dela, né? É muito mais fácil, talvez, por mais que não aceite, né, a mensagem, mas é muito mais fácil para o muçulmano entender a Bíblia, talvez, do que a gente, que somos ocidentais, né? Porque por mais que a Bíblia tenha sido escrita há 2, 3 mil anos atrás, ela foi escrita num contexto num contexto cultural que se perpetua até hoje no Oriente Médio. Muitos costumes ainda existem lá. Então, assim, para nós entendermos de maneira plena a palavra de Deus, é óbvio, como o tio Célio falou, a gente busca a guia e o poder do Espírito Santo para nós entendermos. Mas como o pastor também citou, a gente precisa não só contextualizar a nossa mensagem, né, para poder ganhar
né? Paulo fala, né? Eu me fiz de tudo para ganhar alguns, né? O que ele estava querendo dizer é assim, eu contextualizei a minha mensagem ao máximo para tentar ganhar o máximo de gente possível. Então, não só a gente tem que contextualizar nossa mensagem sem ferir o princípio, né? Mas para que a gente entenda de maneira plena e possa explicar melhor a palavra, a gente tem que entender o contexto bíblico, o contexto histórico, cultural que a Bíblia foi escrita, né? Então, assim, exemplo, eu acho que a lição fala isso. Acho que a lição fala isso. Quando a Bíblia fala assim, Deus endureceu o coração de Faraó, né? Pô, então quer dizer que Deus escolheu Faraó para perdição? É isso que ele quis dizer, que a Bíblia está dizendo? Não. Aí entra a questão do contexto cultural. Na mentalidade hebraica... Luciano, dá a entender, dentro desse contexto que você está falando, dá a entender que Deus manipula as pessoas, né? Exato, mas não é isso, né? Quando a gente analisa a mentalidade hebraica, a mentalidade do judeu que escreveu aquilo, a ideia da mentalidade hebraica diz o seguinte, que se você tem o poder de interferir num evento e não o faz, você é responsável por aquele evento, né? Ou seja, Deus tem o poder para induzir a pessoa, como o Cristiano falou? Tem. Mas Deus fez? Não. Então, não. Apesar do autor bíblico colocar uma expressão que para nós ocidentais dá a entender que Deus ele escolheu Faraó para a perdição, na verdade o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, Deus poderia ter influenciado o Faraó para ele libertar o povo, mas Deus não o fez. Deus permitiu que Faraó seguisse o curso das suas escolhas e ele escolheu endurecer Faraó. Tanto é que a primeira praga a ser anunciada não foi o sangue no rio, e sim a morte dos primogênitos, que foi a última praga. Então Deus deu 9 pragas para ver se Faraó se arrependia, né? Deu 9 chances para Faraó, né? Então, assim, a gente precisa entender o contexto. E uma coisa que o pastor falou de contexto, e eu já vou passar para quem quiser falar, minha mulher fala que eu falo demais, e ela tem toda a razão. Mas, assim, uma coisa que eu não se empolga. Uma coisa que me chama muita atenção na palavra de Deus, eu amo de paixão a Bíblia, é entender o contexto histórico da Bíblia, né? Então, e perceber que Deus, ele deixou o seu, o cerne do plano da salvação em todas as culturas, né? Mas, Luciano... Oi. Segura aí. Dentro do que você falou, dentro do contexto que você estava colocando aqui, fez a pergunta, né, para introduzir aí a lição, né, quero apimentar mais um pouco. E a mente, hoje nós vivemos no relativismo, né? Sim. Tudo é relativo. A era pós-moderna, né, pastor? Isso. Como que você vai botar as verdades dentro de uma mente que tudo é relativo? Verdade. Hoje a Novo Tempo, ela tem um público muito grande, ela atinge. Mas a maioria do público da Novo Tempo é gente já que tem uma mente religiosa. Uhum. Você trabalhar com uma mente que tem aversão à religião é muito mais trabalhoso. Com certeza. Agora, o caminho que a gente viu aqui é que é preciso, muitas vezes, a pessoa vai ter que quebrar, a gente tem que trabalhar nesse direcionamento, que ela tem que quebrar o seu orgulho, o seu eu, né? E muitas vezes a mensagem só vai ter mais efeito na vida dela no momento de necessidade mesmo ali, de angústia, que muitas vezes o Espírito Santo vai trabalhar. De outra forma, talvez o pensamento no materialismo. Talvez o pensamento pós-moderno seja exatamente o pensamento de Faraó, né? Quando o Apocalipse ele chama compara, né? Ele compara Jerusalém com a cidade ou ele chama assim Egito e Sodoma, né? Ele compara Jerusalém
a cidade dos santos com a cidade, digamos assim, a Babilônia, né, espiritual, né, o mal. E ele chama, na verdade ele está falando quando ele fala da profecia lá da Revolução Francesa, né? Então ele chama de Egito e Sodoma. Por que ele chama de Egito e Sodoma, né? Sodoma pela promiscuidade, né, dos sodomitas, né? E Egito pela questão do ateísmo. Então talvez o pensamento pós-moderno hoje traduza exatamente o que aconteceu com o faraó. Do ateísmo e também do... Luciano, o Egito também do ateísmo e do politeísmo também, né? Porque eles acreditavam em vários deuses, né? Eles tinham vários deuses, né? Era um povo politeísta, né? O coração de uma pessoa tão endurecido. Exatamente, exatamente. Luciano, Oi, Celinho. Tem pessoas que, de repente, um anjo vai aparecer e ela não vai convencer. Aquela questão que você colocou, que Deus permitiu o faraó, eu vou um pouquinho mais até para o lado do próprio Sansão. Havia dentro do povo de Israel um aconselhamento que não deveria buscar mulheres de outros povos, não é isso? Uhum. Mas, no entanto, ele se encantou por uma filisteia lá, né? E chegou a casar com ela. Deus ali mostra que aquilo era plano de Deus. Sim. Que acontecesse aquilo ali. A Bíblia diz isso, né? Mas ele tinha uma responsabilidade. Ele foi chamado para ser um juiz em Israel. Sim. Conduziu o povo de Israel. Até que chegou no auge que Sansão esqueceu a missão dele, começou a avaliar-se a si próprio, considerando que a força dele estava onde? No cabelo. No cabelo. Mas a força dele não estava no cabelo. Exato. Estava no Espírito Santo que conduzia a vida dele. É verdade. Exato. Chegou um ponto que ele foi partindo para certas coisas e não conseguiu perceber até onde ele estava afundando. Eu acho que a história... que a coisa estava tudo certa para ele. É isso mesmo. Eu acho que a história de Sansão é a história do nosso mundo hoje, né? O Espírito Santo está se retirando da terra como aos poucos, como se retirou da vida de Sansão a cada passo que Sansão dava ao pecado, né? Sansão era nazireu, né? Ele não só não podia cortar o cabelo, ele não podia tomar vinho, ele não podia casar com uma mulher que não fosse do povo de Israel e não podia tocar num corpo morto. Sansão comeu mel de um leão morto, bebeu vinho, casou com mulher filisteia e a última coisa que faltou foi o cabelo. Ou seja, Deus deu 4 chances para ver se Sansão se arrependia e mesmo assim, né, não foi para frente. O que eu quero colocar é o seguinte, Luciano, quero colocar o seguinte. A Bíblia dele diz que aquilo era plano de Deus. Então Deus permitiu que ele casasse lá. Uhum. Mas Deus, só que ele não percebeu para qual missão ele foi chamado. Claro, com certeza. Agora ele começou a tocar a vida dele da maneira que ele pensou, bom, a força está comigo. Eu vejo... Sabe o que acontece? Permissão de Deus. Permissão de Deus. Exatamente. Exato. E o que eu penso também, Luciano, é que nem tudo aquilo que a Bíblia registra, ela apoia. Exato. Né? Porque se a gente for partir desse princípio, né, de que tudo que a Bíblia registra, ela apoia, nem tudo que a Bíblia registra, a gente deve né, fazer, então nós poderíamos ter mais de uma mulher, né, porque Salomão teve 1000, Davi teve várias mulheres, isso era aprovado, a Bíblia registra isso, mas isso não quer dizer que Deus aprovava essa atitude dos seus servos, mas Deus tinha um plano na vida de cada um deles, né? Mas porque senão, se a gente for partir desse princípio, o próprio Deus está se contradizendo, porque lá no mandamento, nos 10 mandamentos está lá, não adulterarás, né? Não adulterarás. Então, nem tudo que a Bíblia registra, ela apoia. Exato. Inclusive, eu já vi até pessoas cristãs, religiosos, né? Uma coisa que confunde muito aí dentro da igreja, do mundo religioso, quer ver, uma coisa bastante simples. O pastor Gilson fez teologia, é pastor, ele sabe muito bem disso. A questão da palavra, a questão do vinho na Bíblia.
todos nós sabemos que o vinho, tanto na língua grega quanto na língua hebraica, tem 3 palavras para vinho, né? Um se referindo à bebida alcoólica, outro o puro suco da uva, e a outra é uma palavra genérica que pode ser traduzida tanto para um quanto para outra. E aí as pessoas pegam esse contexto, né? Porque na Bíblia, quando foi traduzida por português, não teve essa preocupação de diferenciar as palavras. Aí está lá a palavra vinho, aí todo mundo acha que a gente pode beber vinho. Entendeu? Então é muito Cristiano, complicado. É como a gente falou aí, você falou, o pastor falou e tio Célio falou. A gente não pode interpretar a Bíblia, né? A Bíblia é a sua própria intérprete. Você em uma frase, cara, praticamente resumiu metade da lição da Escola Sabatina. Por que eu digo isso? Porque assim... Esse garoto é fera. Porque assim, o que acontece? A gente falou, a Escola Sabatina falou das traduções da Bíblia, né? E a Escola Sabatina, a lição também falou das pressuposições. Então, o tradutor bíblico, ele tem o conhecimento, ele deveria ter o conhecimento histórico-cultural da época, mas ele vem com as suas pressuposições. E um exemplo disso além desse exemplo que você deu, por exemplo, é o exemplo do ladrão da cruz. Quando o cara do português, ele traduz lá, e hoje estarás comigo no paraíso. Não, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele está trazendo para a sua tradução a sua pressuposição, porque essa interjeição ali, o que, não existe no texto bíblico. No grego, na língua grega. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente. A cada dia, a gente precisa buscar conhecimento, não só das escrituras de maneira profunda, mas tudo aquilo que circunda a Bíblia, né? E essa parte do contexto é importante, tanto é importante que Paulo usou isso. Paulo usou essa adaptação do contexto das pessoas ao contexto bíblico. Quando ele vai lá em Atenas e fala assim, olha, eu vi um monte de altar aqui, mas eu vim chamar atenção para o altar do Deus desconhecido que vocês colocam aqui, porque é desse Deus que eu vim falar. Cara, com certeza não era esse Deus que ele estava tratando, né? Que o grego estava adorando, não era o nosso Deus, mas Paulo usou isso, como a gente pode usar coisas com relação ao muçulmano, por exemplo, que diz que no Alcorão diz que existe o povo do livro, e que o povo do livro é um povo que não é muçulmano, mas é alguém especial, alguém fiel a Deus. Ou seja, a gente pode dizer que a gente está não só no Apocalipse 10 e 11, como sendo o povo dos últimos dias, né? Nós como igreja, mas a gente também pode dizer que a gente está no Alcorão, porque como o pastor falou, né? O muçulmano hoje encara o cristão assim meio de rabo de olho, primeiro, não só pelas cruzadas do passado, né? Mas a cosmovisão, né, que tem do cristianismo. Exatamente, mas assim, como é que o cara diz que segue a Bíblia, o Velho Testamento e come carne imunda? Como é que o cara que é cristão diz que segue a Bíblia, mas é promíscuo? Agora, quando encontra um povo que segue a Bíblia, que não come carne imunda, que não toma café, que não se preocupa com a saúde, que não vai atrás da promiscuidade, cara, a gente tem uma chance muito grande de evangelizar, né? Então, Deus, ele deixou o cerne no plano da salvação em todas as culturas. Um livro que eu já falei aqui na nossa classe, que é muito bom e que vocês devem ler, e eu recomendo para todo mundo, é O Fator Melquisedeque. Esse livro não é da igreja, não é da CPB, mas ele é cristão, e ele fala dos relatos das histórias bíblicas espalhadas em todas as culturas. Por exemplo, a história de Noé tem desde os aborígenes australianos, passando pelos índios americanos, babilônicos e etc. Chineses, etc. Onde que a gente encontra esse livro, Luciano? Cara, na Saraiva você encontra.
Na Saraiva você... Lembrei do livro aqui que eu tinha esquecido, é Radiografia do Geovismo. Eu acho que nem a casa nem tem mais. Pode ser. Quando eu cheguei na igreja, eu tive uma instrutora que eu não posso esquecer. Era excelente. Quando ela vinha passar para mim, ensinar a Bíblia e tal, ela dizia o seguinte: a Bíblia não tem, você não questiona a Bíblia. Na Bíblia não tem achismo, eu acho. Mas na Bíblia só existe uma palavra. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Exato. E nada mais. Então, o problema da Bíblia não é a Bíblia, né? O problema da Bíblia não é a Bíblia. O problema somos nós. Somos nós, exatamente. Isso aí. Mas uma frase que eu gostei aqui, eu marquei aqui, foi o seguinte: mesmo com nossas ideias preconcebidas, o Espírito pode nos ajudar a entender. Mesmo com todo problema que o ser humano tem, das ideias preconcebidas, toda a loucura, mas o Espírito Santo, ele dá a oportunidade de mudar a história. Exato. Mas já visto, pastor, que os próprios homens que escreveram a Bíblia, eles escreveram as suas próprias palavras. Se Deus quisesse manobrar com esses homens, Deus poderia escolher a palavra exata que ele teria que falar. Mas Deus inspirou e abençoou as palavras que eles na maneira que eles viveram, no contexto da vida deles, escreveu aquilo que eles estavam sentindo. E Deus abençoou isso aí, está em nossas mãos até hoje. Exatamente. A Tâmara, eu acho que quer falar, ela levantou a mão aqui. Boa noite. Então, Boa noite. de todo o contexto da lição, de tudo que foi dito, eu faço minhas anotações, né? Senão, se eu não fizesse, não seria eu. E uma coisa que eu acho muito interessante, mas que e não é fácil de fazer, é o chegar na Bíblia e se esvaziar. Para eu entender o que o Espírito Santo quer me passar através do que ele mesmo inspirou para a escritura da Bíblia, a história da época, a cultura da época, como se encaixa na minha história agora, na minha cultura agora, eu preciso me esvaziar de tudo dentro de mim. Eu tenho que esquecer completamente tudo que eu acho que sei, tudo que eu acho que eu tenho de conteúdo, para poder permitir que o Espírito Santo penetre e encha com aquilo que ele queria que fosse compreendido quando tivéssemos acesso à palavra de Deus. Eu tenho que me esvaziar da minha cultura, da minha criação, da minha carga de vivência, de experiência, de profissão, de estudo e de ocupação, e principalmente do meu pecado. E não é fácil a gente se esvaziar de tudo para poder absorver o que está na Bíblia, mas é indispensável. Por quê? Porque a gente acaba se permitindo, às vezes, interpretar a Bíblia, e como já foi dito, não somos nós que interpretamos a Bíblia. É a Bíblia que se auto-interpreta. A Bíblia fala sobre a cultura da época, podemos pegar outros livros seculares, até para poder complementar? Podemos, mas a Bíblia não precisa de complemento. Mas eu só posso entender isso a partir do momento que eu me esvazio completamente de mim, para poder eu permitir que o Espírito Santo preencha todo o espaço vazio que eu esvaziei, para que ele pudesse preencher dentro da minha vida. E sendo assim, não somente a minha absorção do conteúdo vai ser muito maior, profunda, útil e legítima, como também a minha prática daquilo. Eu só posso praticar aquilo que eu acredito, porque senão eu não estou praticando, eu estou atuando. Meus pais me ensinaram que quando eu entrei em determinada religião, ou dentro de determinada igreja, ou dentro de determinada profissão que eu exerci durante determinado tempo, eu aprendi isso, isso e isso, e é isso que eu tenho que fazer. Não, aquilo que eu acredito é o que eu vivo. Se eu não acredito, se foi o que me foi passado, se eu fui adestrada, eu estou atuando. E não é isso que Deus quer. Deus não quer atuação da nossa parte, Deus quer vivência. E às vezes até não vai ser nem necessário a gente abrir a boca para falar alguma coisa. É óbvio que é bom, é óbvio. Mas às vezes não vai ser necessário a gente abrir a boca para falar de Cristo, porque as pessoas vão ver essa vivência em nós.
Eles vão olhar para a gente, tá, não vão ver como Moisés, por exemplo, que saía da presença de Deus com com o rosto brilhante, mas o nosso sorriso, a nossa confiabilidade, a nossa paciência, a nossa perseverança vai ser visto a olhos nus por todos os que nos cercam. E, afinal de contas, é isso que a gente está procurando, não somente aqui, mas principalmente no nosso íntimo, no nosso particular com Deus. Luciano, deixa eu só ler uma partezinha aqui. Claro. A Bíblia repetidamente confirma que pessoas com origens muito diferentes foram capazes de entender a Bíblia de Deus e que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. É coisa linda demais, né? Com certeza. É lindo demais. É lindo demais. Com certeza, Selim. E, assim, muitas vezes, eu acho que o grande problema nosso é permitir, é colocar acima da Bíblia, acima da palavra de Deus, a nossa vontade, né? Às vezes a gente dá estudo bíblico, a gente vê pessoas assim que aparentemente são sinceras, que conhecem, mas quando encaram uma verdade que vai de encontro àquilo que elas estão acostumadas a fazer, né? Aquilo que elas estão, que elas trazem como algo de verdade delas, né? Algo que para elas é uma verdade, mas quando elas olham na Bíblia e veem e aquilo ali vai de encontro, né? Ou seja, vai em direção oposta, muitos largam o estudo bíblico. É assim, já dei estudo bíblico para pessoas que, quando eu apresentei o sábado, elas, tá bom, beleza, e daqui a pouco morrem. Teve um que eu já apresentei o estudo bíblico, dei praticamente o estudo bíblico inteiro, mas engraçado, quando passou o sábado, apesar desse amigo ser um cara que vai à igreja, que vai aos domingos, participa do culto dele, mas quando passou o sábado, ele foi bem, foi muito bem. E foi bem ali, mas engraçado, cara, quando chegou na parte dos costumes cristãos, e a gente tocou, não só costumes cristãos, mas dons espirituais, foi um ponto que já deu uma balançada. Mas quando chegou em costumes cristãos, que eu falei, por incrível que pareça, crente, por incrível que pareça, quando falou de bebida, aquele estudo morreu. Uhum. Por quê? Porque muitos hoje, nas igrejas, bebem. Porque usam, por exemplo, essa passagem que o Cristiano citou e diz que Jesus bebeu. Então, beber moderadamente não tem problema, segundo a visão de alguns. Isso é um absurdo aos olhos da Bíblia. É isso aí. Isso aí, Luciano. Né? Então, assim, a nossa natureza pecaminosa também influencia na forma como nós interpretamos a palavra de Deus. Né? Mas é aquilo, é o que a Tâmara falou, é o que o tio Célio falou também, acho que todos aqui falaram ou pensam da mesma maneira. Né? A palavra do Senhor, ela tem que ter a primazia, né? Ela tem que se interpretar, e no momento em que eu encontro algo que vai de encontro, ou seja, na direção oposta ao meu pensamento, às minhas pressuposições, ao meu background cultural ou familiar, eu preciso submeter os meus conhecimentos à palavra de Deus e adaptá-los ao que a Escritura quer dizer para mim, ao que o Espírito Santo tem a me dizer. Né? Exatamente. É aquilo que você falou no início, Luciano. Não é a Bíblia que tem que se adaptar à minha vida, aos meus costumes, àquilo que eu gosto de fazer. É eu que tenho que me adaptar aos princípios estabelecidos por Deus. E aí, como que eu vou conseguir isso? Aí é o que a Tâmara falou. A gente tem que se esvaziar, nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos para dar ouvido à voz do Espírito Santo. Porque é só aí entra o que o tio Célio falou, que o único que consegue nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Exato. Essa miséria de pecado, rapaz, o pecado é uma miséria na vida do ser humano.
Porque ele, aqui está dizendo que o pecado afeta a nossa existência. Ele também afeta a nossa capacidade de interpretar a Bíblia, a Escritura Sagrada. E é verdade, quando a pessoa realmente não está alinhada com as coisas de Deus, ou quando se deixa que Deus conduza ela aos escritos sagrados, fatalmente ela vai se corromper, você não tem nem dúvida. Ela vai querer exercer a vontade dela acima da palavra de Deus. E a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Essa que é a verdade. Com certeza. Eu queria encerrar a nossa lição de hoje lendo um texto da senhora White, que está em Mensagens aos Jovens, página 260, está aí na parte de sexta-feira da lição também, e ela diz o seguinte: não leia a palavra à luz de opiniões antigas, mas com a mente livre de preconceitos. Busque-a com cuidado e oração. Se à medida que lê, você se sente convicto a respeito de algo e nota que suas próprias opiniões não estão em harmonia com a palavra, não tente adaptá-la a essas opiniões. Ajuste suas opiniões à palavra. Não permita que suas crenças ou práticas anteriores dominem o entendimento. Deixe a mente receptiva às maravilhas da lei. Descubra o que está escrito e então firme os pés na rocha eterna. Amém. Luciano. Glória a Deus. Oi, pastor. Vem de encontro. Luciano. Oi, eu acho que antes de todo estudo pode bíblico, falar, pastor. Eu acho que antes de todo estudo bíblico nós deveríamos ler esse texto aqui para o aluno. Não é? Verdade. Não, e esse parágrafo aí, né, Luciano, foi de encontro com tudo aquilo que a gente falou, né? A gente não pode... Ao encontro daquilo tudo que a gente falou. A gente não tem que... a Bíblia não tem que se adaptar a nós. É nós que temos que nos adaptarmos à vontade de Deus. Exato, exatamente. Pastor, quer fazer alguma consideração final? Poxa, vocês aí foram brilhantes. Mas a inquietação que vem às vezes é quando você dar estudo bíblico e às vezes a pessoa não decide, né? Mas eu tenho chegado à conclusão, tenho pensado que aquele que decide é a pessoa que se esvazia, que é sincero. Os sinceros vão decidir. Então, isso tem aplacado mais a minha consciência diante desses fatos. Né? Talvez, pastor, a gente tenha que também ter em mente o seguinte: aquele que não decide, já decidiu. Né? A pessoa que não decide por Cristo é porque ela já decidiu pelo mundo. Né? Eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa muito próxima a mim e que a gente conversou durante 1 hora, assim, mais ou menos, e por várias vezes a pessoa falou: não, eu ainda não estou preparado, ainda não dá, ainda não quer, ainda não, para mim ainda não sei o quê. Mas chegou um momento da conversa que não teve escapatória e a pessoa falou com todas as letras: eu não quero. Então, muitas vezes a gente não quer adaptar, submeter a nossa vontade ao que a palavra de Deus ensina, né? E aí eu quero, a partir daí, eu acho que Deus é um Deus de amor, e Ele é só amor, e Ele é só paz e amor, Ele é meio bicho grilo, né? E ama todo mundo, e quer todo mundo, e é verdade, tudo isso é verdade. Só que Deus também é justiça. E Ele não pode ser só apenas o nosso Salvador. Ele tem que ser também o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Fala, Celinho. Luciano, eu tenho somente uma preocupação como igreja. A minha preocupação são as interpretações equivocadas. Porque uma interpretação equivocada pode levar o indivíduo à perdição. Sim. Porque ele vai tomar uma postura definitiva, está equivocado, e vai partir para um campo que vai colocar a vida dele em perigo. Isso é uma preocupação muito grande. E eu não sei se é por isso que o senhor está tocando nesse assunto, mas mas o que o senhor falou me chamou a atenção para que a gente possa, para lançar algo aqui para a gente refletir.
né? Aqui temos membros e líderes de igreja, inclusive o nosso líder maior, o nosso pastor está aí com a gente. Mas assim, talvez a gente precise ter sermões mais expositivos dentro da igreja, dentro da nossa igreja, dentro da igreja, da comunidade do Fonseca. Sermões mais expositivos. Concordo. Por quê? Porque muitos de nós dentro da igreja estamos tendo interpretações equivocadas, porque a gente, ou por falta de conhecimento, ou por sem vergonhice mesmo, a gente quer adaptar a Bíblia ao nosso jeito de pensar, e não ao contrário. Entendeu? E hoje, né, Luciano, e hoje a gente não pode nem, quer dizer, não pode, entre aspas, né, falar de determinados assuntos da igreja, porque muitos irmãos vão ficar magoados, vai sair da igreja. Tá muito difícil. Estamos vivendo dias difíceis, como Paulo falou. Exato. Então é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija no estudo da Bíblia. É uma pena que o nosso tempo aqui é sempre curto. Acho que a gente fica aqui a noite toda conversando, né? Aliás, em falar a noite toda, a gente quer até fazer uma propaganda aqui. Amanhã, a partir das 6 da noite até meia-noite, vai ter uma vigília só sobre estudo de profecias no canal do NASP São Paulo. O NASP São Paulo, não é Engenheiro Coelho, é o NASP Campus 1, São Paulo. Então, se conecte lá no canal deles no YouTube amanhã às 6 horas, até meia-noite, só sobre estudo de profecias com Michelson Borges e companhia. Tá bom? Eu vou assistir amanhã, se Deus quiser. Eu também, estou dentro. Também quero assistir. Pastor, o senhor ora pra gente? Oro sim. Eterno e soberano Deus, nosso Pai de amor e bondade, estamos com o coração aberto depois desse estudo, que ele assim permaneça para as tuas verdades. Amém. E nos ajude, Amém, ao pregarmos, falarmos com veemência naquilo que cremos e sermos um instrumento vivo e poderoso em tuas mãos, na condução de indivíduos para o teu reino. Toma este grupo aqui na palma de tuas mãos, a nossa igreja também. Queremos ter um descanso na tua presença esta noite e amanhã estarmos espertos para te adorar em nome de Jesus. Amém. 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 amém.